Gostou dessa bateria diferente hoje? Ah, claro, né? Depois da repercussão negativa, Jair Bolsonaro convida os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, além do TSE, para o desfile de blindados, marcado para o mesmo dia da análise em plenário da PEC do voto impresso. A gente tem mais informações de Brasília, ele está acompanhando tudo, vai trazer todos os detalhes. Que história é essa, Rafael Procópio? Bom dia. Exatamente, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro convidou os presidentes e os líderes dos poderes judiciário e legislativo para assistirem com ele hoje esse desfile aí de veículos militares blindados que vão passar pela esplanada dos ministérios e estacionar ali em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Marinha do Brasil, a movimentação faz parte da Operação Formosa, considerado o maior treinamento militar da corporação aqui no Planalto Central. A passagem dos carros vem justamente ainda nos momentos de mais tensão entre as relações do Planalto e os demais poderes, já que justamente hoje será votada em plenária a proposta do voto impresso, pauta defendida pelo presidente da República. Entre os convidados, diversos parlamentares, os líderes do Congresso, ministros do Supremo e também de outros tribunais. A operação de 2021 vai contar também pela primeira vez com a participação do Exército Brasileiro e também da Força Aérea. O comboio vai passar aqui pela capital do país e depois vai seguir para o Centro de Instrução de Formosa, cidade goiana que fica aqui no entorno do Distrito Federal. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do PSOL para suspender a exibição dos blindados em Brasília. Segundo ele, por envolver a Marinha, o caso deveria ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo STF. Em entrevista ao site Antagonista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, se for da vontade dos deputados, a votação da PEC do voto impresso pode ser adiada. Eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é que eu apoie essa demonstração. É bem verdade, eu procurei informações. Essa Operação Formosa ela acontece desde 1988. Eu acredito que, com relação à votação, nós não deveremos ter problema. Se os deputados quiserem e a população achar que é conveniente, a gente pode adiar a votação, porque quando nós discutimos esse assunto na semana passada, eu quero acreditar que esse movimento já estava programado. Só não é usual. Mais cedo, o presidente Bolsonaro admitiu que a proposta pode ser derrotada e voltou a atacar o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Mas que disfarçatez. Desculpa, Sheila. Não, eu ia só colocar um trechinho aqui do Reinaldo Azevedo. Não, então coloque. Para o âncora do programa É da Coisa, Reinaldo Azevedo, que comentou esse assunto, né? Com o desfile de blindados, Bolsonaro perde ainda mais apoio na Câmara, exatamente para a análise do voto impresso. Acho que essa decisão do Bolsonaro conseguiu virar alguns votos contra ele. E ele já sabia que seria derrotado. Aí muita gente está dizendo, isso é uma ameaça de golpe. Não, que é uma ameaça, sim. Agora eu pergunto, será que o Bolsonaro pode mesmo dar o golpe? Será que ele conta com as Forças Armadas para isso? Uma coisa é Braga Neto fazer essa determinação, os comandantes militares não quererem comprar briga com ele e, bem, toparem, vá lá, que se faça. Outra, diferente, é fechar o Congresso, é fechar o Supremo, e sair distribuindo porrada por aí e sim, matando pessoas. É importante que a gente diga que golpes militares matam pessoas. Me lembra de voltar a essa pergunta do tio Rei, caso eu esqueça de fazê-lo. Que disfarçatez do Arthur Lira, né? Ele quer agora abrir a possibilidade de adiar uma votação de uma PEC que tem ocupado o noticiário e a agenda dos nossos congressistas nos últimos na verdade no último ano inteiro, né? Foi quando o Bolsonaro começou a fazer ameaças diretas ao processo eleitoral. Por causa de um evento que não tem nenhuma razão de acontecer. De um evento que é cínico, porque está acontecendo num formato que nunca aconteceu, né? Se é um exercício corriqueiro, nunca foi corriqueiro tanques e blindados passeando pelas ruas de Brasília em frente ao Palácio do Planalto e, portanto, bem em frente também ao Congresso Nacional. É humilhante, porque ocorre num momento em que boa parte da população está esperando
Não mais o auxílio emergencial, mas o novo Bolsa Família está enfrentando inflação, desemprego, escassez. E é covarde, porque não assume a própria intenção. Nisso combina muito com a atuação política do presidente Bolsonaro. É um evento covarde, cínico, humilhante e covarde. Já não basta mais a Bolsonaro as palavras de um proto-ditador, de um candidato a ditadorzinho. Agora ele entra também na fase do figurino e do cenário. Os cenários são esses tanques desfilando pelas ruas numa ridícula demonstração de força, porque político que tem força política, não tem a força dos gatilhos, das balas e da pólvora, e quem tem força política consegue aprovar os seus projetos na Câmara dos Deputados e no Senado. Daqui a pouco aparece Bolsonaro com uma escopeta dando tiro para o alto, em discursos, com um Saddam Hussein verde e amarelo. Daqui a pouco ele adota aqueles penteados ridículos, que sabe-se Deus por quê, todo ditador gosta de um penteado ridículo. Pergunte aí para o Muammar Gaddafi, para o Kim Jong-un, o Donald Trump, Adolf Hitler, né? Faz parte do métier. Então já não bastam mais as palavras. Agora a gente entra naquele cenário típico de uma república bananeira. Não demora muito e Bolsonaro abandona o terno e gravata e passa a circular com uniforme militar, com medalhas. Até onde a gente vai? Vocês duvidam que isso possa acontecer? Alguém aqui imaginava ser possível um desfile de tanques em Brasília 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás? Vai acontecer. Daqui a pouquinho o STF já negou o pedido para intervir. E não tem que intervir mesmo. Deveria partir do bom senso e do respeito à democracia do governante, você não participar de um ato deprimente, chinfrim, e que evoca as piores lembranças à sociedade brasileira. Isso deveria partir do próprio governante. Aí voltando à pergunta do tio Rei, eu concordo com ele, Bolsonaro não tem a menor condição de sustentar um golpe no Brasil. Dar um golpe? Pode ser. Pela força você consegue tomar um palácio, esvaziar o Congresso, o tal do cabo e do soldado em um jipe, né? Mas e para manter esse golpe? E para manter a sociedade e o país funcionando dessa maneira? No dia seguinte o Brasil teria todos os seus investidores fugindo daqui, o dólar iria para as alturas, a nossa economia iria para as cucuias e em questão de uma semana esse golpe estaria desbaratinado. A Coreia do Norte só consegue sustentar aquele regime famélico, aquele zoológico humano em que ninguém consegue nem dizer qual é o nível da tragédia de seus próprios cidadãos, porque ninguém consegue entrar naquele país sem que esteja acompanhado de representantes do regime, porque tem armas nucleares e porque tem a China. Bem que Bolsonaro gostaria de ter um Donald Trump como para servir de costas quentes para um regime de exceção aqui no Brasil, ou armas nucleares, mas não temos. Esse regime não se sustenta. O que a gente vai ver hoje é uma demonstração ridícula, não de força, mas de fraqueza, porque força política colocar tanque na rua não é, e uma demonstração deprimente de subserviência, que já veio ontem com as palavras de Arthur Lira, de outros membros do Congresso, de ministros do governo que não deveriam participar dessa pataquada, mas vão continuar ali ao lado do presidente, enquanto ele recebe aquele convite das Forças Armadas, e a nossa democracia já tão combalida, já tão surrada, vai sofrer mais um golpe. Qual será a resposta? Uma dura nota de repúdio a essa cena ridícula que a gente vai ver hoje em Brasília? Em frente.